A loja Mundo Esportivo tá lotada de promoções. Use o cupom AFALAMAROMBA10 para ter 10% de desconto na loja inteirinha. Link na descrição. A gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo é tudo saúde? Não. Tá tudo fudido. E Essa aquele é a negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, Por né? conta Que disso. Do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo, Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto pra você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde, a total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo pode, Muito aberto. tudo, se Mas nada analisá-las então em um tudo contexto, analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode fazer só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. certamente Mas eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida e eu acho que eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor. Mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala disso, Acabou a razão. e só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. Morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha saúde. o pessoal da no carb também. E né? tinha o pessoal Exato. que entendia
desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. E não Exatamente. só pelo que você E fala. aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era Era sobre sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta Isso, flexível. dieta flexível. Mas nada disso Exatamente. era Foi uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí, olha o barulhinho. foi E aí, aqui, tá foda-se noite. a saúde, né? Era Exato, basicamente isso. exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Para quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que, tanto e faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né, eu falo, são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar, isso você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é pra uma totalmente ortorexia, outra é parada, outra abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E Isso eu tenho posso certeza afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa, para emagrecer e tal. E aí a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito assim. E aí eu fico pensando que às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso? Eu tô errada. Não tá errada, de jeito nenhum. Mas assim, o que a gente sabe, né? Se a gente for olhar As os duas Ariana transtornos aqui brigando, agora alimentares... vocês Gente, vão ver dá sangue. licença, a gente montou um podcast que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que, assim, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renan? É o... Roberta, Eu sou chamada de Renata pelo meu avô uma vida, então eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo na boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria, que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então, começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente, é um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né? De transtornos psiquiátricos de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico pode ter uma interessante. chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem. Você tem algum parente próximo, né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentre os adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Dentre os atletas, chega a 50%. Nossa. Tá? E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo, ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Que legal, Eu não estudei o sabia. comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso pode... É um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na terceira semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para a sua saúde, o que faz bem para a sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem para a sua saúde mental também Comer acessar só esses certo. alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso. Né? E nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma Eu que as pessoas concordo. comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas.